ele apareceu nos cinemas estrelando como um dos gadgets de James Bond, um símbolo de estilo, sofisticação e engenhosidade. Pequeno, rápido e mortalmente eficiente nas mãos do agente 007. Parecia a promessa da aviação pessoal, quase um caça de bolso que qualquer piloto poderia, supostamente, construir na própria garagem. Milhares de pessoas acreditaram nesse sonho, mas na vida real a história foi bem diferente. Para muitos dos seus donos, este avião não era um sonho, era um pesadelo de engenharia esperando para acontecer. Uma máquina com uma taxa de acidentes assustadora, que ceifou a vida de pilotos experientes e destruiu as economias de milhares de entusiastas. Esta é a história de como o revolucionário BD-5, o avião mais promissor dos anos 70, passou de ícone da cultura pop a uma armadilha mortal. Nos turbulentos anos 70, em meio a uma crise do petróleo que paralisava o mundo, um homem surgiu com uma visão que parecia boa demais para ser verdade. Seu nome era Jim Bad, um engenheiro aeronáutico carismático, controverso e com um talento inegável para vender sonhos. Alguns o chamavam de visionário, outros de algo bem menos lisonjeiro. Mas uma coisa era certa: Bad sabia como capturar a imaginação do público. Sua criação, o BD-5, não era só mais um avião experimental. Apresentado pela primeira vez na maior feira de aviação do mundo em Oshkosh, por volta de 1971, ele parecia algo saído de um filme de ficção científica, com uma fuselagem de metal elegante, um cockpit em formato de bolha e o piloto em posição semi-reclinada. Ele lembrava um caça-jato em miniatura. A promessa era irresistível. Um avião pessoal com desempenho prometido de quase 320 km por hora que você poderia construir em casa pelo preço de um carro popular. A proposta de Bad era vender a aeronave em kits. Com um depósito de apenas algumas centenas de dólares, você garantia seu lugar na fila para receber uma caixa com tudo o que precisava para montar seu próprio avião de alta performance na garagem. A estimativa oficial era de que a montagem levaria entre 600 a 800 horas. A ideia explodiu. A Bad Aircraft Corporation foi inundada com pedidos. Em pouco tempo, a empresa acumulou milhares de encomendas de kits e um número ainda maior de interessados de uma futura versão já montada e certificada. O BD-5 não era mais um projeto, era um fenômeno cultural. Jim Bad não vendia apenas um avião, ele vendia a liberdade de ter seu próprio jato, de escapar do trânsito, de voar pelos céus com estilo e velocidade. E o público comprou essa visão em massa, investindo milhões de dólares numa promessa que nos bastidores já mostrava suas primeiras e perigosas rachaduras. Enquanto o departamento de marketing de Jim Bad celebrava um sucesso sem precedentes, sua equipe de engenharia enfrentava um pesadelo. O BD-5 tinha sido projetado em torno de uma peça que na prática não existia: um motor leve, potente, confiável e barato. E essa busca pelo coração da máquina se tornaria a falha que comprometeria todo o projeto. O primeiro protótipo voou em setembro de 71, mas os voos de teste revelaram problemas imediatos. A aeronave era extremamente sensível nos comandos e difícil de controlar. Mas o calcanhar de Aquiles era sem dúvida o motor. O plano original para usar o motor de 2 tempos da marca alemã Hertz, projetado para snowmobiles, Bad encomendou milhares de unidades. Contudo, os motores Hertz se mostraram um desastre. Eles superaqueciam, sofriam com vibrações excessivas e, o pior de tudo, perdiam potência de forma súbita e imprevisível. Durante voos de demonstração, falhas no motor forçavam pousos de emergência que danificavam as aeronaves. E, para piorar, a Hertz enfrentou sua própria falência, deixando Bad sem seu principal fornecedor e com milhares de clientes esperando por um motor que nunca chegaria. A empresa então iniciou uma busca desesperada por um substituto. Tentaram uma parceria com a japonesa Zenua, mas os problemas de adaptação e confiabilidade persistiram. Cada motor testado exigia novas modificações na estrutura e no centro de gravidade do avião.
Para os milhares de clientes que já tinham pago por seus kits, a situação era angustiante. Eles recebiam caixas com peças e manuais de instrução complexos, mas nenhum motor. O sonho estava se transformando em um quebra-cabeça caro e frustrante. Enquanto isso, Bad, o vendedor incansável, já desviava sua atenção para algo ainda mais ambicioso. Uma versão a jato, o BD-5J, equipado com uma pequena turbina, finalmente deu ao avião o desempenho e o som que sua aparência de caça prometia. Uma equipe de demonstração aérea foi formada, e o pequeno jato se tornou a estrela dos shows aéreos, uma prova viva de que o sonho de alguma forma podia voar. Mas essa manobra de marketing escondia uma verdade inconveniente. A grande maioria dos clientes que compraram a versão a pistão continuavam em terra firme, com um avião incompleto e sem esperança. No final dos anos 70, a realidade finalmente alcançou as promessas de Jim Bad. A empresa que havia arrecadado milhões em depósitos estava à beira do colapso. A falha em entregar um motor viável para os milhares de kits vendidos criou uma crise de confiança insustentável. Em 1979, a Bad Aircraft Corporation declarou oficialmente sua falência. Foi o fim de um dos capítulos mais ambiciosos e controversos da aviação amadora. Milhares de pessoas que investiram suas economias e seus sonhos no BD-5 ficaram com pouco mais do que caixas de alumínio e fibra de vidro. E para piorar a situação, a construção dos kits era muito mais complexa do que o anunciado. As 600 a 800 horas de montagem prometidas por Bad eram uma fantasia. Na realidade, os construtores que persistiram relataram gastar mais de 3.000 horas de trabalho meticuloso. Sem um motor padronizado, cada construtor se tornou um engenheiro experimental, tentando adaptar os motores de motocicletas e outras fontes, cada um com suas próprias peculiaridades e perigos. O sonho de um avião acessível se desfez em um pesadelo financeiro e técnico. A falência de Bad não apenas encerrou o projeto, mas também deixou um rastro de ressentimento e desilusão. O próprio Jim Bad foi legalmente impedido pela Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos de aceitar depósitos para aeronaves por 10 anos. O visionário que prometeu o futuro da aviação pessoal havia voado perto demais do Sol, e a queda arrastou consigo a esperança de milhares de aspirantes a piloto. Com a falência da empresa, os construtores do BD-5 estavam por conta própria, e foi nesse momento que a face mais sombria do projeto começou a se revelar. Dos milhares de kits vendidos, estima-se que apenas uma fração, talvez algumas centenas no máximo, tenha sido de fato concluída e voada. E para esses poucos, as estatísticas eram aterrorizantes. O BD-5 ganhou a reputação de ser uma máquina de acidentes. A combinação de um design pouco tolerante a erros, a falta de um motor padronizado e a inexperiência de alguns construtores provou ser uma fórmula letal. Relatórios da Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido citaram uma taxa de acidentes e fatalidades assustadoramente altas para a aeronave. Os acidentes seguiam um padrão preocupante. Muitos ocorriam no primeiro voo do construtor, antes que ele pudesse se acostumar com a extrema sensibilidade dos controles de voo. A aeronave tinha uma tendência perigosa de estolar de forma abrupta, a falha do motor contínuo a ser uma das principais causas de acidentes. Uma perda de potência logo após a decolagem em um avião pequeno e rápido, como o BD-5, era quase sempre uma sentença de desastre. Histórias como a do BD-5 nos mostram o quão tênue é a linha entre a genialidade e a imprudência na engenharia. Apesar de seu fracasso comercial e de uma reputação perigosa, o Bad BD-5 alcançou um tipo diferente de imortalidade. Em 1983, a versão a jato, o BD-5J, fez sua estreia triunfal no cinema, no filme de James Bond 007 contra Octopus. Na sequência de abertura, Bond, pilotado pelo dublê Corky Fornoff, emerge de um trailer, desdobra as asas do pequeno jato e decola espetacularmente, escapando de seus perseguidores em uma cena que ficou gravada na memória de uma geração. Essa aparição no cinema cimentou o BD-5 na cultura pop.
Para o grande público, ele era o jatinho do 007. O BD-5J ainda detém o recorde mundial do Guinness como o menor avião a jato do mundo, pesando cerca de 162 quilos. Ele se tornou uma estrela de shows aéreos, pilotado por um seleto grupo de pilotos de altíssima habilidade, que aprenderam a domar sua natureza temperamental. O legado do BD-5 é, portanto, profundamente duplo. Por um lado, é uma história de advertência sobre os perigos do marketing exagerado e da subestimação dos desafios da engenharia. Ele representa o sonho desfeito de milhares de pessoas e serve como um lembrete sombrio de que na aviação não há atalhos para a segurança. Por outro lado, o design radical de Jim Bedi deixou uma marca indelével. Ele inspirou uma geração de designers a pensar fora da caixa. O visual do BD-5 continua sendo um dos mais icônicos da história da aviação leve, personificando a ambição humana de voar mais rápido e de forma mais pessoal. Hoje, alguns poucos BD-5 ainda voam, mantidos no ar pela dedicação de entusiastas que conhecem seus riscos e respeitam sua história. Eles são os guardiões de um sonho que para a maioria se tornou um pesadelo, mas que no céu ainda se parece com o futuro. A história do jatinho do 007 é a prova de que, às vezes, a mais bela das promessas pode esconder a mais mortal das armadilhas. Nos vemos no próximo voo.